No ar, mais um programa Sala de Opinião. E o nosso entrevistado é o Dr. Diego Vasconcelos. Ele é professor universitário e tem mestrado, está terminando também já, quer dizer, começou o doutorado também em Direito Constitucional e professor, né, aqui da Universidade Federal de Rondônia. Diego, prazer tê-lo aqui em Sala de Opinião. Parício, o prazer é meu de estar aqui no Sala de Opinião. Queria agradecer ao teu convite e agradecer a sua audiência pela atenção que está nos dando hoje. Que bom. Diego, nós vivemos um momento de turbulência política, econômica, e o impeachment é um dos assuntos que, de todo momento, em todas as rodas, não só política, né, mas algo que nos deixa bastante preocupados em vários sentidos pela turbulência política que vive o país. Como você classifica o impeachment? O impeachment é um processo político, jurídico, de natureza político, jurídico, de responsabilização dos governantes. A primeira notícia que nós temos do impeachment, ela data do final do século XIII, 1282, na Inglaterra, onde o Instituto foi esculpido, né? E durante os séculos seguintes, até o século XVII, teve uma grande evolução, né? Até chegarmos a Bill of Attainder, que era uma legislação própria de responsabilização dos governantes que permitia ao Parlamento, à Câmara dos Lordes, depois de uma denúncia eventualmente aceita pela Câmara dos Comuns, a Inglaterra tem um sistema bicameral também, um pouco diferente do nosso, e permitia a responsabilização política e criminal, inclusive com uma diferença, né? No modelo inglês, essa responsabilização criminal, a pena, a sanção, poderia ser criada pelo próprio parlamento. Era uma lei em caso concreto e sem qualquer estipulação prévia. Com a formação da Constituição Americana, da República Norte-Americana, já no final do século XVIII, os americanos adaptaram esse Instituto do Bill of Attainder para a sua Constituição e criaram o que nós chamamos de impeachment, né, que é uma responsabilização objetiva e funcional, ou seja, eles tiraram o critério de responsabilização pessoal. No impeachment, quem é responsabilizado é a autoridade e a sanção é a perda do cargo, né? Os norte-americanos consideraram uma crueldade se impor penas a alguém que sequer estivesse previstas em lei ou coisa do tipo, e transformaram o processo de impeachment num processo de responsabilização política. O que nós precisamos entender é que nas monarquias absolutas, tanto os reis como seus longamanos, eles eram irresponsáveis. Irresponsáveis no sentido de que não poderiam ser responsabilizados por seus atos de governo. O impeachment é um avanço civilizatório, é um ganho civilizatório. A partir dele, os governantes passam a estar abaixo da lei como qualquer outro cidadão. E com essa leitura feita pela Constituição, essa releitura feita do instrumento de responsabilização política pela Constituição norte-americana, o impeachment se tornou um instrumento de controle de atos de governo, né? Deixou de ser também uma espécie de sanção criminal, como ele era no Bill of Attainder da Inglaterra. As matrizes que chegaram a esse processo de impeachment da presidente Dilma, quais foram? As matrizes legais que influenciam o Instituto do Impeachment brasileiro são, procedimentalmente, a matriz britânica, né? Nós temos um sistema bicameral, assim como Inglaterra e Estados Unidos, onde cabe a uma Câmara Baixa a recepção, o juízo de admissibilidade do processo, e a uma Câmara Alta o julgamento do processo de impeachment. Materialmente, a nossa matriz é a norte-americana, porque a responsabilização no direito brasileiro ela é uma responsabilização funcional política, né? A sanção é a perda do cargo e, obviamente, a inelegibilidade por 8 anos. Mas não se atinge a pessoa, o que é atingido é a autoridade. Eu vi uma entrevista concedida no gabinete do senador Renan Calheiros, onde ele conversava com um grupo de intelectuais, um grupo de parlamentares, em que não existe, na realidade, nada que possa caber um impeachment na presidente Dilma.
em que ela não cometeu crime nenhum. Eu não sei se o senhor chegou a ver essa entrevista, está nas redes sociais todas aí, e eu fiquei, ele defendia com bastante propriedade, bastante assertiva da forma dele, né? Uhum. Veja bem, se faz uma confusão muito grande, principalmente de mídias sociais, enfim, quais são as razões do impeachment, do pedido de impeachment. Eu li um parecer de um jurista que dizia, não há razões para o impeachment. Me deti a ler o impeachment, ele dizia que não havia responsabilização, não havia razões para se responsabilizar a presidente da República pelo ocorrido na Petrobras. O pedido de impeachment não tem nada a ver com isso. O pedido de impeachment ele se baseia nas chamadas pedaladas fiscais. A melhor definição que eu vi de pedaladas fiscais foi do procurador do Tribunal de Contas da União, que disse o seguinte, a presidente usou os bancos oficiais como um cheque especial. Muito bem, a Constituição veda que a presidente realize empréstimos a bancos públicos sem prévia autorização do parlamento. E o que foi feito no ano de 2014 e no início de 2015? Os programas sociais, cujo valor para custeio deve ser repassado pelo Tesouro Nacional aos bancos públicos, né? Esse repasse não foi feito, mas os bancos efetivamente pagaram os programas sociais. Eu estou falando de Minha Casa Minha Vida, eu estou falando do Bolsa Família. Esses programas foram pagos com dinheiro da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do BNDES. E por mais de 5 meses, esses valores restaram inadimplidos pelo Tesouro. E só depois de 5 meses os valores foram repassados. Ou seja, foi uma espécie prática de empréstimo. Então, essa é a razão. E a presidente não nega o fato. Ela, em pronunciamento público, disse, eu fiz, mas eu fiz porque eu estava custeando programas sociais. Ela dá uma justificativa moral, mas o fato não é negado. O fato não é negado pela presidência da República e por ninguém mais. Na verdade, o que existe hoje é um jogo midiático. Está se falando, o que se fala hoje não tem a ver com os autos. Nós temos que nos deter aos autos do processo de impeachment. As razões do pedido de impeachment é o que está sendo discutido. Mas como o impeachment é um processo político, cada um vai usar das suas forças, não é, para poder obter um resultado. Coube ao Planalto, não é, rivalizar com o Eduardo Cunha, que tem uma péssima imagem hoje perante a opinião pública, não é, para deslegitimar o procedimento de impeachment. Mas não importa, quem aceita, quem admite o ato de impeachment não é Eduardo Cunha. Num primeiro momento, o presidente da Câmara, e ele está presidente da Câmara, não é, ele faz um juízo pontual de prévia admissibilidade, nomeia uma comissão, já desde um precedente do processo de impeachment do presidente Collor, o réu, o acusado no processo de impeachment, tem direito de defesa prévia. E é interessante, Aparício, até a razão pela qual o STF concedeu o direito de defesa prévia perante a Câmara, só para a gente ver como as coisas estão conturbadas. Lá atrás, no impeachment de Collor, foi garantido, um MS impetrado por ele, foi garantido o direito de defesa prévia, porque disse o STF naquela oportunidade, uma vez que são graves as consequências do recebimento da denúncia, na espécie, diga-se, disse o STF, o afastamento do presidente da República, ele tem direito à defesa prévia. E também julgando o caso Collor em um outro MS, o Supremo delineou que cabia à Câmara um juízo de admissibilidade e cabia ao Senado o processamento e julgamento do impeachment. Digo isso porque a decisão do STF, um processo que ainda está em curso, mas que a maioria já votou desta maneira,
entendeu que a Câmara faz um juízo de admissibilidade e o Senado faz um juízo de admissibilidade sobre o juízo de admissibilidade da Câmara, para posteriormente processar e julgar. Houve uma supressão. O balanço das forças parlamentares no Congresso Nacional foi rearranjado e reconsertado pelo STF de modo pontual e casuístico. A ideia no bicameralismo, isso não de Brasil, isso desde a Inglaterra, passando pelo modelo americano. E o impeachment, só fazendo um parênteses, aportou no Brasil, junto com a primeira Constituição Imperial, em 1824, já havia regime de responsabilização. Né? O Senado sempre teve um papel relevante no julgamento. Mas qual era a construção do Constituinte originário? Se nós pegarmos qualquer livro de direito constitucional, desses que os estudantes usam em graduação, José Afonso da Silva, o próprio livro do professor Gilmar Mendes, que hoje é professor, que hoje é ministro do STF, vai estar escrito dessa maneira. Cabe à Câmara um juízo de admissibilidade. A Câmara deve remeter o processo ao Senado, que deve instaurá-lo. O ato do Senado, quando recebe o processo de impeachment, é ordinatório. Ele só recebe o processo e determina o processamento. Desse despacho que determina o processamento é que se dá o afastamento do presidente da República ou da presidente da República. Mas não caberia ao Senado exercer juízo sobre o juízo da Câmara. Porque o jogo democrático, o balanço de forças é exatamente esse. A Câmara admite e diz, pode se processar. E por isso se chama autorização para processamento. E o Senado julga. O Senado poderia absolver. O Senado poderia ouvir a presidente da República e absolver. Qual era o problema? Então, assim, por que dar ao Senado um duplo juízo? Ele agora admite se a admissão da Câmara foi regular e posteriormente julga o mérito. Não foi essa a estipulação do Constituinte originário. Doutor, vou fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas vamos voltar já com esse assunto, falando sobre o Supremo. Realmente é extremamente grave este papel, essa situação que vive o país, né? Um momento só e já voltamos. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra ficar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra finca, vem. Estar preparado para a vida. Vem pra finca, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca. Chegamos ao final de 2015. O meu desejo é que 2016 seja um ano de novas conquistas, de renovação, de mais esperança, de mais amor ao próximo, de mais respeito com as pessoas. Tenho certeza que assim possamos ter um ano melhor, um ano que a gente possa espalhar a esperança pelo nosso país. Deixo meu beijo a cada um de vocês e toda a sua família. Feliz Ano Novo! Voltamos com Sala de Opinião, entrevistando o Dr. Diego Vasconcelos. Ele é advogado, militante e professor universitário, tem mestrado na área, fazendo já seu doutorado pela Universidade do Rio de Janeiro. Doutor, nós estamos conversando sobre o Supremo e nos chocou bastante. A maior corte do país dá um parecer em que totalmente diferente do que diz a Constituição. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso e para que a gente possa discutir mais. O ministro Moreira Alves tinha uma frase interessantíssima. Ele dizia, ao Supremo é reservado o direito de errar por último. E nesse caso recente, chocou a parte, inclusive, dos ministros do Supremo. O ministro Gilmar Mendes deu uma declaração dizendo, o Supremo está cooptado. E a jornalista disse, mas ministro, isso é uma acusação muito grave. Ele disse, pois é muito grave.
O que houve nesse julgamento viola uma série de disposições constitucionais que vão desde a separação dos poderes, né? Pois se nós lembrarmos, durante o julgamento, o Supremo disse como é que a Câmara deve eleger uma comissão. Isso é matéria do regimento interno. Nem a Constituição entrou neste mérito, porque isso é reservado aos regimentos internos de um parlamento, do Senado, da Câmara e do regimento interno do Congresso. Ou seja, nós estamos passando por um momento crítico, um julgamento que parece pontual e casuístico, que viola a segurança jurídica, porque nós já tivemos e nós já passamos por um processo de impeachment nesse país. E agora as regras estão sendo alteradas. Se o Collor tivesse tido a chance de ser julgado pela forma que o Supremo colocou o processo de impeachment hoje, ele jamais teria saído do cargo. Ele jamais teria saído recorrer, do cargo, né? Então, a sensação que fica é que ou nós cometemos uma grande injustiça no início da década de 90 com o presidente Collor, ou estamos cometendo uma imensa injustiça hoje com o povo brasileiro. Nós não temos uma alternativa, ou uma coisa ou outra. Doutor, o Supremo é a maior corte do país. Cabe ao povo brasileiro recorrer a quem? Como eu disse, o grande problema hoje é que nós estamos tratando do Supremo. O Supremo erra por último. Então, da decisão do Supremo, há recurso para o próprio Supremo. Um constitucionalista, Paulo Brossard, na sua obra O Impeachment, que foi sua tese de cátedra em 65, completou 50 anos em abril deste ano. Paulo Brossard também faleceu este ano. Ele dizia o seguinte, que o processo do impeachment, nós temos que ter muito cuidado com ele, porque se ele for mal gerido, nós podemos partir para uma ruptura institucional. Essa é a preocupação. A preocupação é, se o Supremo julga de uma maneira a violar tanto as atribuições do Congresso Nacional, as atribuições da Câmara dos Deputados e alterando as atribuições do Senado, um desencontro de forças políticas com tudo que está posto aí, a situação é preocupante. O Paulo Brossard falava em ruptura e revolução, que são as consequências da má gerência de um processo de impeachment. Teve uma ministra que citou Paulo Brossard no seu voto. E a filha do ministro Brossard, ela, esses dias, fez um artigo, fez um pronunciamento, protestando pelas colocações errôneas que essa ministra fez em nome do pai dela. O senhor chegou... Eu vi na internet, nas notícias, né, o protesto da filha do Brossard. Porque realmente o rito que foi adotado pelo Supremo, o rito que foi ditado à Câmara pelo Supremo sobre o impeachment, viola tudo aquilo que o Paulo Brossard escreveu sobre isso. Ele escreveu um tratado, ele esgotou a matéria, tanto sobre os aspectos históricos como jurídicos, a matéria estava esgotada ali. É um verdadeiro tratado sobre o impeachment. Ele reeditou esse livro em 92, justamente por oportunidade do impeachment do presidente Collor, e uma série de artigos posteriores. Eu tive até o cuidado de trazer para você, como um pequeno regalo, o Correio Brasiliense, de 6 de janeiro de 1993, um artigo do Paulo Brossard chamado Depois do Impeachment. E os últimos 3 parágrafos dizem o seguinte: o absurdo salta aos olhos. Em uma Câmara de 503 deputados, 441 votaram pela instauração do processo, mais de 4/5 por conseguinte. Embora esse voto tenha caráter condenatório, não deixa de possuir firminável carga nesse sentido. Não se autoriza a instauração de um processo que leva ao afastamento do chefe do Estado, senão em face de fato extremamente grave. Pois bem, instaurado o processo, a condenação só se daria se 54 senadores em 81 votassem por ela. Só fazendo um parênteses, é porque o processo de impeachment do Collor foi recebido, admitido pela Câmara, foi enviado para o Senado, foi instaurado para o Senado, mas ele renuncia. Né? Ele não chega a ser julgado. E o Paulo Brossard deixa até uma dúvida que, se julgado pelo Senado, se realmente ele teria sido impeachment. O que importa em dizer que o voto de 28 senadores pode prevalecer
e tornar inconsequente o voto de 411 deputados e de 53 senadores. Mas pode ocorrer ainda que os 28 senadores dissidentes sejam representantes de 10 estados, exatamente os menores, cujas populações somadas não representam 10% da população brasileira. Chegar-se-ia a esse ilogismo. A autoridade que se incompatibilizara com a presidência da República, pelo voto contrário ou pela simples ausência dos 28 senadores no dia do julgamento, 28 senadores que não representassem 10% da população ao cabo de um processo penoso. Nela teria sido reinvestida, desfazendo os efeitos do voto de 2/3 menos 1 dos membros do Senado e de mais de 4/5 da Câmara, 441 deputados em 503, ou seja, representativos de mais de 90% da população. Dir-se-á que isto é da lei e tem sua razão de ser, é claro, mas a lei, no caso, consagraria a irracionalidade, e o irracional é uma afronta à lei natural. Por isto concluo que, a despeito do funcionamento feliz do processo escabroso, longe de infirmar a experiência recente, veio confirmar a conclusão da tese, demonstrando a primariedade do instrumento ainda vigente entre nós. Poucas pessoas se dão conta de que o impeachment declinou na Inglaterra quando o seu lugar, a moção de censura, entrou a funcionar e veio a substituir o cepo e o machado que serviram para que rolassem algumas cabeças mais ou menos ilustres. É a linguagem não figurada. Então, o que ele estava defendendo aqui é que, inclusive, depois uma medida muito mais simples, que é a moção de censura, simplesmente a reprovação política de um governo já é motivo para a substituição dele. Paulo Brossat tem uma frase muito interessante dentro do livro, O Impeachment, onde ele diz o seguinte, ele diz, olha, o mandatário eleito pelo sufrágio, ele é um líder democraticamente eleito, ponto. Mas o impeachment não afronta a democracia, pelo contrário, o impeachment é uma reafirmação da democracia, porque entre uma eleição e outra, há um infinito de fatos e de ocorrências que podem deslegitimar o mandatário. O impeachment seria o processo seria o processo necessário, né, para se regular, para se aferir essa legitimidade. Nós temos um cenário hoje de reprovação de quase 70% da população que reprova o governo, né, e 10% que avalia esse governo como bom. Doutor, como que fica a nossa Constituição mediante esse quadro do Supremo A Constituição ter tomado posições totalmente diferenciadas? O que tem acontecido, no Brasil é esse fenômeno do ativismo judicial. Para falar de ativismo, a gente tem que fazer um pequeno paralelo entre civil law e common law. O juiz no common law, ele é um juiz democraticamente permeado. Isso quer dizer que ele ou é eleito ou é apontado, nomeado por uma autoridade eleita, né? Esses juízes são escolhidos entre advogados e professores universitários com uma carreira brilhante, ou advogados que tenham militância política, enfim, mas que tenham legitimidade. Muito bem. A figura do juiz nesse sistema sempre foi a figura de líderes, de founding fathers, de fundadores da pátria, de heróis, uma imagem paternalística. O juiz do civil law, não. O iúdice lá do direito romano, ele era um servidor público, ele era um servidor da pretoria. Ao pretor cabia a fórmula da lei, né? E o juiz, ele era quem resolvia os pequenos conflitos da comunidade romana. Esse juiz é um juiz servidor público. Durante a Idade Média e até o século XVII, e XVIII, alguns países de origem latina, com sua justiça de origem latina, né, assistiram o fenômeno de juízes, o que hoje nós chamaríamos de ativistas, né, de juízes que venceram esse invólucro e sentiram-se como capazes de ditar a lei, de criar normas. A Revolução Francesa pôs um termo nisso. Os juízes eram vistos com extrema desconfiança pelos revolucionários.
E aí o juiz volta na expressão de Montesquieu a ser la bouche de loi, a boca da lei. Daí a origem da escola exegética de interpretação do direito. O juiz deveria realizar simples exegese, ficar limitado a uma observação e aplicação da lei ser, porque o papel de criar a norma seria do parlamento. E esse juiz que cria a norma era visto como um juiz que invadia as competências do parlamento. O direito tem mudado. O direito tem mudado profundamente, né? Do direito romano, que se dividia em ius civile e ius gentium, para regular todas as situações da faticidade social. Hoje nós temos dezenas e dezenas e dezenas de espécies jurídicas. A complexidade da nossa sociedade, a complexidade dos seus subsistemas, da política, do direito é muito alta. Mas o que acontece é que, dada a uma impassividade, a uma incapacidade do executivo e do legislativo de solucionar as demandas sociais prementes, o judiciário avocou esse papel. Só que surge um problema matricial. O nosso poder judiciário não é um poder democraticamente permeado. Os nossos juízes não são eleitos. A professora Nancy Cardinot, numa obra onde ela cataloga todas as formas de se escolherem juízes no mundo, ela inclusive diz que no Brasil o que acontece é a autogênese do poder judiciário, porque é o poder judiciário quem escolhe os seus membros. Não é a população, não é a sociedade. Então, é esse poder judiciário que está construindo as normas, né, que estão sendo impostas às sociedades, e não o parlamento. E a verdade é que nós temos um bom poder judiciário em níveis de prestação positiva, de prestação estatal, e que temos um parlamento que cada dia mais perde legitimidade popular, ou seja, uma grave crise. Mas a solução talvez não seja mudar dessa forma a Constituição, através da praxis política. O Supremo é ainda uma corte que tem certa permeabilidade democrática porque os seus juízes são apontados pelo presidente da República, sabatinados pelo Senado. Então, assim, estariam mais próximo do que um juiz pode estar de uma legitimação democrática. Mesmo assim, a ideia de se normatizar, de se ter cortes criando normas e regulando, se sobrepondo, como se sobrepôs nesse caso ao parlamento, nos aponta que nós estamos caminhando rumo ao autoritarismo judiciário. Isso é preocupante. E esse era o grande problema que viveu a Venezuela, né? Porque o Supremo na Venezuela também tinha umas características idênticas, ele tinha os juízes na mão, né? O que aconteceu na Venezuela foi que o Poder Judiciário legitimou um regime autoritário, né? Por problemas outros, por caminhos outros. E esse é o perigo. E esse é o perigo. Esse é o perigo, aliás, se nós pegarmos a história norte-americana recente, nós vamos ver que o Roosevelt, ele teve 4 mandatos. 4 mandatos. Exatamente porque ele tirou o país da crise de 29, enfim, entrega os Estados Unidos numa entrada de guerra onde eles ganham muito dinheiro. E, posteriormente, a própria prática política americana limitou a recondução do presidente da República e, da mesma forma, se criou também um hábito, não é nada juridicizado, mas nenhum presidente norte-americano se candidata depois de cumprir o 2º mandato. A nada. Esse é o problema de se ter um partido há 13 anos no poder. Nós estamos vivendo, nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal, onde a maioria de todos os membros foi escolhido pelos últimos 2 governos que pertencem ao Partido dos Trabalhadores. Então, o problema de um partido ficar muito tempo à frente do poder é esse aparelhamento do Estado. Esse aparelhamento do Estado é que é muito grave. A renovação, a oxigenação, ela é salutar para a democracia. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em estado de opinião e já voltamos já já. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra ficar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença.
pra ficar, vem. Está preparado para a vida? Vem pra ficar, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca. Chegamos ao final de 2015. O meu desejo é que 2016 seja um ano de novas conquistas, de renovação, de mais esperança, de mais amor ao próximo, de mais respeito com as pessoas. Tenho certeza que assim possamos ter um ano melhor, um ano que a gente possa espalhar a esperança pelo nosso país. Deixo meu beijo a cada um de vocês e toda a sua família. Feliz Ano Novo! Voltamos com um saldo de opinião. O assunto impeachment, essa questão Supremo Tribunal, Câmara dos Deputados. Doutor, como que fica um parlamento, uma Câmara de Deputados, depois de uma ação como essa, do Supremo? Olha, acho que só a história vai nos revelar quais as consequências de tudo isso. Nós estamos dentro e no olho do fenômeno. Então, agora é impossível qualquer leitura, que não seja uma leitura normativa, de violação, de eventual violação a direitos, enfim. Mas eu acho que foi um baque para a democracia, foi um choque. Eu espero que no futuro essa decisão do Supremo seja revista, no futuro, diante de um outro Supremo. Não existe nenhuma chance desse Supremo reconhecer o erro? Não acredito. Não acredito, nem por via de embargo de declaração, não acredito. Eu simplesmente não acredito. E não há nenhum outro instrumento, além do Supremo. Não existe uma corte internacional? Não é o caso de levar a questão para uma corte internacional. Não há violação de direitos humanos, enfim. Não é? Imediatamente não. Imediatamente não. Mas não envolve um povo? Olha, com certeza se atenta hoje contra o direito de todo um povo, né? Se atenta contra o direito da sociedade brasileira. Enfim, eu acho que nós precisamos passar por muitas mudanças. A principal delas é que eu entendo que em breve o nosso parlamento tem que discutir o Instituto do Recall. O recall é exatamente algo muito parecido com a moção de reprovação a que o Paulo Brossard, né, se referia, e ela teria exatamente o intuito de convocar a população às urnas para decidir se muda, se não muda, se permanece como está. Então, transfere ao povo diretamente essa decisão. Então, eu acredito que em breve nós temos que discutir isso dentro do nosso parlamento. O Brasil precisa de reformas concretas e de uma reforma política sistêmica. A verdade é que hoje, por mais que se tire a presidente Dilma, o PT, para se acabar com a corrupção, primeiro, precisamos de um Estado menor. Um Estado menor, menos complexo, menos burocrático. Quanto mais se precisa do Estado para algo, mais surge uma frente de contato do Estado com a sociedade que abre a possibilidade da corrupção. Então, num Estado menor, as possibilidades de corrupção são menores. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, nós precisamos de um outro sistema político-partidário. O nosso presidencialismo de coalizão não funciona. Não funciona porque qualquer presidente, na cadeira de presidente da República, vai, para poder fazer sua maioria, precisar negociar com muitos partidos. E de onde nasce o mensalão, se não da busca da construção de uma maioria parlamentar? De onde nasce o petrolão, se não na busca de se dividir recursos públicos para se manter uma base parlamentar? Então, todos os escândalos de corrupção recentes estão envolvidos com a construção de bases parlamentares. O nosso modelo de presidencialismo não funciona. Nós temos uma opção de ou seguir para o parlamentarismo, onde sequer nós estaríamos passando por esse trauma todo
porque no parlamentarismo essas questões são resolvidas facilmente. Olha o Tsírias na Grécia, né? Ele, uma vez que estava ali sem a confiança do seu parlamento, convocou novas eleições, foi eleito novamente e demonstrou que tinha legitimidade popular e conseguiu restartar o seu governo. Então, ou nós adotamos um sistema parlamentarista, a OAB lançou uma proposta de um semipresidencialismo. Na verdade, um semipresidencialismo, o que se quis dizer foi um modelo parlamentar. Ou nós continuamos no modelo presidencialista, mas num sistema vedado coligações proporcionais, com cláusula de barreira, não é? Para impedir a criação de partidos fictícios e de partidos de aluguel. Hoje, se nós olharmos no Brasil, nós temos 7 partidos com agenda ideológica clara. Um é o PT, o outro é o PMDB, o PSDB e mais alguns outros, que têm uma agenda clara para o país. Os outros não têm, os outros estão ali para estar no governo, estar na oposição, dependendo do que seja mais vantajoso. Doutor, durante esse período todo, o que nós ouvimos muito a situação falar que todo esse processo é um processo de golpe. Por que golpe? Olha, acredito que isso seja muito mais uma linguagem para se atingir massas ou pessoas ignorantes do que propriamente uma classificação técnica do impeachment. Impeachment não é golpe. Impeachment é um dispositivo, impeachment é um instituto jurídico constitucionalmente previsto, legalmente regulado, que está presente no direito brasileiro desde a Constituição de 1824. O impeachment lá na Constituição de 1824, como instituto de responsabilização dos ministros do rei. E ele entra como impeachment na forma que nós temos hoje, desde a República, desde 1891. Até porque, durante o Império, ele seguia o modelo inglês pleno, inclusive podendo haver sanções de ordem criminal contra os ministros no julgamento de impeachment. Ele entra no nosso direito, no direito brasileiro, está presente no ordenamento de países como Estados Unidos e como a Grã-Bretanha, né, como a Inglaterra. Já um presidente brasileiro já foi impeachmentado. Aliás, o Partido dos Trabalhadores requereu o impeachment de todos os presidentes democraticamente eleitos depois da redemocratização. Não faltou ninguém, né? Não faltou ninguém. Então, assim, por que hoje é golpe e antes não era? O que mudou? O que mudou? Essa é a resposta que as plumes agages e os intelectuais engajados têm que responder, porque, na verdade, o que existe hoje é um debate ideológico. Quem defende a permanência da presidente Dilma sob o argumento de que se trate de um golpe ou de que não há razões para o impeachment, está engajado numa causa ideologicamente. Nós temos que avaliar esse assunto sob aspectos técnicos e, tecnicamente, há razões para o impeachment. Uma análise sobre a situação do Supremo, né? A avaliação do Supremo. O senhor consegue ver, nesse momento, a atuação do Supremo como ele deu um golpe na população? Bom, acho que não vamos falar de golpe. Não houve golpe porque o Supremo tem atribuições constitucionais. E a Constituição? Mas a leitura que ele fez da Constituição, ele reconstruiu a norma constitucional. Ele criou uma norma que não existia. O julgamento, sim, foi pontual e casuístico. Isso eu posso dizer com todas as letras. Mas não chega a ser um golpe. Bicudo. O grande Bicudo, que apresentou ao Parlamento todo esse processo para chegar à solicitação do impeachment, Qual a avaliação que o senhor faz desse processo com relação ao que ele colocou? Muito bem. O doutor Hélio Bicudo e os demais causídeos que subscreveram o pedido de impeachment, o pedido está disponível nas redes, o pedido está muito bem fundamentado. Eu li e me convenci do trabalho dele. Mas a gente vê que há algo de errado porque parece que é o impeachment do Eduardo Cunha contra a Dilma e não o impeachment pedido pelo Hélio Bicudo, que é um grande intelectual, um grande brasileiro. E, enfim,
Eu acho lamentável que não tenha se dado atenção às razões reais pelas quais o impeachment foi requerido pelo Dr. Hélio Bicudo. Dr. Hélio Bicudo, que é fundador do PT, fundador do Partido dos Trabalhadores. Um golpe em cima do Hélio Bicudo, pela capacidade, né, pelo seu... É lamentável. Só tenho a lamentar o caminho que nós estamos adotando. Porque eu tenho certeza que no futuro, o que nós vamos ver quando nós olharmos para trás, uma sociedade inerte, refém de um sistema político corrupto e aterrorizada com tudo que está acontecendo, mas incapaz de agir. Incapaz de agir. Onde está a sociedade que não está nas ruas, Aparício? Onde está a sociedade que não está nas ruas? Os partidos de esquerda nesse país, que estão no comando do país há mais de uma década, né, eles têm habilidades de militância, sabem fazer militância, sabem fazer oposição. E a verdade hoje é que nós temos uma oposição muito ruim no Brasil, uma oposição de péssima qualidade, não consegue fazer oposição. Uma oposição que não consegue dialogar com a população. Né? E nós hoje somos comandados por uma minoria. 50 mil pessoas vão à rua em São Paulo defendendo a permanência da presidente Dilma, e isso é contabilizado como uma grande vitória das esquerdas. Então, nós vamos olhar para trás com vergonha no futuro dos tempos que vivemos, porque a nossa sociedade está sendo incapaz de se mobilizar. E os nossos líderes estão se demonstrando incapazes de mobilizar a população. É lamentável, é triste. Nós hoje vivemos uma cleptocracia. A corrupção está entranhada em todas as esferas do poder estatal. A corrupção vai das blitzes, que são feitas em estradas, ao alto escalão, ao financiamento de uma campanha de presidente da República. Por mais que se diga, por exemplo, que isso não é objeto do impeachment, mas por mais que se diga que a presidente não tinha conhecimento dos atos de corrupção na Petrobras, esse dinheiro financiou a sua campanha. Isso por si só é reprovável. Se estivesse no Japão, já deveria ter cometido suicídio para se livrar da vergonha, porque é isso que os políticos japoneses fazem. Se fosse um político alemão, já teria renunciado ao cargo. Se fosse nos Estados Unidos, se não tivesse renunciado, estaria impeachmentado. Né? O José Dirceu, nenhuma prova no processo do Mensalão levou o José Dirceu, e ele foi condenado pela teoria do domínio do fato, que diz o seguinte: olha, ele estava numa posição que eu tenho que presumir que ele conheça os fatos. Como é que o ministro-chefe da Casa Civil não saberia que existia um movimento de cooptação de deputados e senadores através do pagamento de propina para se criar uma base parlamentar? E nenhuma prova levou diretamente ao Zé Dirceu. E o Supremo condenou pela teoria do domínio do fato. O ministro Joaquim Barbosa foi extremamente criticado por isso na época, por vários juristas, porque ele aplicou uma teoria nova no Brasil. Hoje nós temos uma situação onde eu tenho um ex-presidente que não sabe de nada e um atual presidente que não fazia ideia. Mas todos foram beneficiários de um esquema de corrupção. Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados e o Renan Calheiros no Senado. E aí? O Eduardo Cunha e Renan Calheiros, os dois são investigados. Né? Os dois são investigados por corrupção passiva, ativa, formação de quadrilha. Qual a saída para a Câmara dos Deputados numa situação dessa? A melhor saída para a Câmara dos Deputados é que o seu presidente renuncie e que ela eleja um novo presidente que tenha legitimidade para conduzir esse processo. E com relação à postura do Supremo junto à Câmara, como proceder? Olha, acredito que num futuro próximo o Supremo, com uma outra formação, possa rever a sua decisão. Acredito eu que num futuro próximo, mas duvido muito que em sede de recurso isso possa ser modificado. Um pequeno intervalo no estado de opinião e já voltamos já já. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra ficar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, quer fazer a diferença. Vem pra ficar, vem. Está preparado para a vida? Vem pra finca, vem.
pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca. Chegamos ao final de 2015. O meu desejo é que 2016 seja um ano de novas conquistas, de renovação, de mais esperança, de mais amor ao próximo, de mais respeito com as pessoas. Tenho certeza que assim possamos ter um ano melhor, um ano que a gente possa espalhar a esperança pelo nosso país. Deixo meu beijo a cada um de vocês e toda a sua família. Feliz Ano Novo! Voltamos com sala de opinião. Doutor, como que o senhor vê, quais são as expectativas para o futuro do Brasil e, logicamente, a visão do Brasil no exterior? Bem, hoje a visão do país lá fora, se vê o Brasil com extrema desconfiança. Extrema desconfiança da nossa capacidade de vencer essa crise. Não é à toa que toda vez que a presidente Dilma faz um pronunciamento, a Bolsa cai. Agora, com o Barbosa fez um pronunciamento hoje, antes da posse dele, o dólar subiu 1,50%. A Bolsa caiu e acumula uma queda já significativa. Acho que o Brasil perdeu uma grande oportunidade. Em setembro, a revista The Economist, uma revista inglesa uma revista em língua inglesa extremamente lida no mundo inteiro e que faz um trabalho fantástico com a economia, ela diz o seguinte, que o Brasil não deve se recuperar nas próximas 2 décadas, e ela explica por quê. As commodities, a era de ouro das commodities acabou, ela durou 20 anos. E os preços das commodities caíram muito, com a China crescendo com menos de 2 dígitos. O grande estrela hoje do BRIC, a Índia, vai crescer a 7%, a China a 7%. Isso não é suficiente para manter o preço das commodities em alta, como nós tivemos durante o final da década de 90 e a década de 2000, até 2010, 2000, porque mesmo com a crise de 2008 elas ainda continuaram em alta. E nós deixamos de fazer os investimentos necessários. Hoje, parque industrial é coisa de país em desenvolvimento. Os grandes países e as grandes economias, elas são baseadas em ideias, em serviços de alta complexidade, de alta qualidade. Para se chegar nesse modelo de economia, nós precisamos de uma revolução na área educacional. A solução de tudo passa pela educação, Aparício. A Coreia fez isso ao longo de 50 anos, e hoje o que a Coreia vende de mais valioso? Serviço. Parque industrial é coisa para Vietnã, Taiwan, a China. A parte pobre da China vive de planta industrial. O grande mercado é o mercado de ideias, é o mercado de grandes serviços, de serviços valorosos. É um vale do silício. Quando é que o Brasil vai ter o seu vale do silício? Então, assim, para que nós precisamos passar por uma grande revolução nesse país, da forma de como nós enxergamos o nosso país, o que nós queremos para os nossos filhos e netos e onde nós queremos chegar. O Brasil é um país que não tem agenda. Qual é a agenda desse governo ou dos passados para 50 anos? O nosso povo não tem agenda. Então, eu não acredito numa solução definitiva de curto prazo. Eu não acredito numa solução de curto prazo, porque soluções de curto prazo não existem e não resolvem os problemas que nós temos. Nós precisamos de investimentos ao longo de 25, 50 anos em educação de base. Nós precisamos formar melhor na educação básica e fundamental. É aí que eu crio o cidadão, é aí que eu crio o indivíduo, e depois habilitá-lo através de cursos superiores, de cursos técnicos. Diego, a recuperação do Brasil, porque o Brasil está sendo visto na economia aí afora como lixo, né?
Usaram essa expressão recentemente. Como lixo. Financial Times. Como tentar, o que fazer para tirar essa marca, que é uma marca muito violenta para o nosso país? Bem, acho que o primeiro passo seria nos comprometer com as reformas que o país hoje precisa. As reformas passavam por um tripé, né? Primeiro, a cambial. Segundo, nós alteramos, essa nova matriz econômica alterou todas as conquistas que foram feitas durante a década de 90. Então nós precisamos de uma reforma que já foi feita em matéria cambial, uma política de juros que tem sido realizada, mas quando nós chegamos na parte fiscal, o governo não tem credibilidade, não tem força junto ao Congresso para aprovar as reformas necessárias. E nem tentou fazer as reformas que são necessárias. Veja bem, se quer aumentar impostos e se quer cortar investimentos. País nenhum cresce sem investimentos. Nós precisamos diminuir os gastos com custeio. Até alguém discutiu, mas uma das razões Barbosa decepcionou hoje porque ele não quer mexer em programas sociais. O Bolsa Família, com Minha Casa Minha Vida, não custam juntos 50 bilhões de reais. Nós estamos falando de um país que tem um orçamento de 1 trilhão. Então, não é por aí. Nós podemos mexer sim. Eu acho que o Bolsa Família é um programa que precisa ser repensado. Não é ser extinto. Ele precisa ser repensado. O Bolsa Família, o indivíduo tem que entrar, mas eu não tenho que comemorar porque alguém entrou no Bolsa Família. Eu tenho que comemorar a saída porque eu habilitei esse indivíduo a passar a classe média. E onde está esse programa social? Ele não existe, mas não é feito dessa forma. Não é vendido essa imagem, né, para as pessoas, né? Nós criamos, na verdade, um programa de dependência. Hoje nós temos um governo que vive da dependência. Da dependência de pessoas pobres de programas sociais. Porque isso dá voto. Isso é um neocoronelismo. Mas, enfim, as reformas não passam por aí. Nós precisamos diminuir gastos, nós precisamos diminuir o número de ministérios, de servidores comissionados. Né? Essa é a verdadeira reforma. E estar dispostos a investir em infraestrutura. Só para você ter ideia, Paris, já concluindo, no Paraguai o desembaraço aduaneiro demora 48 horas, 2 dias. No Brasil nós estamos demorando mais de 30. É difícil exportar e importar para um país como esse. Nos faltam estradas, nos faltam portos, e os nossos aeroportos são de péssima qualidade. Como é que nós vamos crescer? Como é que nós vamos competir? Depois de uma crise dessa aí que vive o país, como que você acha, qual o tempo que nós vamos tentar conseguir a estabilidade econômica do Brasil? Voltar a ter? Eu acho que uma estabilidade, Aparício, vai depender de novos governantes que tenham credibilidade perante a sociedade, perante o mercado e perante a comunidade internacional. Esse governo, por mais que ele conclua seu mandato, ele não vai mais conseguir. Ele não vai conseguir essa estabilidade. Não é possível mais. Infelizmente, quando se cria essa imagem perante a comunidade internacional, não há retorno. Então nós vamos ter que esperar o fim desse governo. E um próximo governo vai gastar 4 ou 8 anos só para recuperar a credibilidade do país lá fora. Então qualquer chance nossa de retomar, nós hoje temos que pensar a médio prazo. A nossa crise é muito grave, nós ainda não conseguimos sentir os efeitos dela, o que chegou até nós ainda é muito pequeno, ela vai se agravar, né? E nós precisamos estar preparados para um processo longo de recessão e de reconstrução nacional. E aí? E aí, fé. Sua fé? Fé, trabalho, suor, estudo, educação e cada brasileiro procurar fazer a sua parte. Nós estamos no período de férias, né? E o Congresso Nacional, os seus parlamentares saíram de férias. O Brasil está numa crise, né? Nós vamos viver 2 meses de aprofundamento dessa crise. O retorno desses parlamentares lhe traz alguma esperança? Olha, Aparício, o Congresso não vai fazer nada que não seja de acordo com o que ele enxerga nas ruas. Então, quem pode me trazer alguma esperança é o povo. A mobilização popular em torno da causa das reformas, do impeachment. É só isso que vai trazer
É só isso que pode fazer alguma diferença. O Congresso vai votar de acordo com o que ele observar nas ruas. Se for conveniente manter a atual presidente, ela vai ter essa maioria, se eles se sentirem confortáveis para isso. As pessoas estão muito acomodadas, né? As pessoas estão muito acomodadas. Porque não acreditam. Pois é, por isso que eu disse, a solução é fé. Nós precisamos acreditar primeiro em nós mesmos. E depois nós temos que acreditar no nosso país e nas nossas instituições. Mas as nossas instituições, elas são poderes delegados. O poder, como diz a nossa Carta Constitucional, ele emana do povo. Os nossos representantes apenas o exercem por delegação. Então nós temos que cobrar deles, nós somos os patrões, nós temos que cobrar. Doutor, estamos chegando no final de Sala de Opinião. Eu gostaria de deixar à vontade para o senhor deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Quero, em primeiro lugar, agradecer a você, Paris, pelo convite, te parabenizar pelo programa, pela qualidade do entrevistador e dos entrevistados que eu já tive chance de assistir aqui. Eu queria desejar à tua audiência, ao teu público, desejar um próspero ano novo e mais consciência política, mais militância, mais vontade, mais garra, mais engajamento. Doutor, obrigado. Tudo bom? Obrigado, grande abraço, Paris. muito obrigado, estamos aqui sempre à disposição. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra ficar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra ficar, vem. Estar preparado para a vida. Vem pra ficar, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca. Chegamos ao final de 2015. O meu desejo é que 2016 seja um ano de novas conquistas, de renovação, de mais esperança, de mais amor ao próximo, de mais respeito com as pessoas. Tenho certeza que assim possamos ter um ano melhor, um ano que a gente possa espalhar a esperança pelo nosso país. Deixo meu beijo a cada um de vocês e toda a sua família. Feliz Ano Novo!